Fala galera do Triunfa, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco mais de propagação de erros. Então, qual é o nosso objetivo com propagação de erros? Então, imagina que você tem uma função aqui, f, com várias variáveis, x1 até xn, então tem n variáveis. E cada variável dessa função, ela tem uma incerteza associada, que eu chamei aqui de sigma xi, ou seja, sigma x1, sigma x2, cada uma tem sua incerteza associada. Agora, o que a gente faz quando a gente quer calcular a incerteza da função f? Então, a gente sabe a incerteza de cada variável, mas a gente quer calcular da f como um todo, ou seja, a gente quer calcular o sigma f. Para isso, a gente usa propagação de erros. Então, como é que a gente faz isso? Então, suponha que você tem lá a sua função lá de n variáveis, x1 até xn, e cada uma tem a incerteza sigma xi. A incerteza da f é dada por essa fórmula meio feinha aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a derivada de f em relação a cada uma de suas variáveis. Então, derivada de f parcial em relação a x1 ao quadrado, vezes o erro dessa variável x1, mais derivada parcial de f em relação a x2 ao quadrado, vezes o erro dessa variável x2 ao quadrado, e mais, blá, 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 até a última. Você faz isso e tira a raiz de tudo. Isso vai te dar o erro da f. Então, a gente tem o quê? Um algoritmo. Então, sempre que você quiser ter o erro de uma função de n variáveis lá, o que você vai fazer? A gente deriva f em relação a cada uma das variáveis, multiplicamos pela respectiva incerteza de cada variável. Então, lá na nossa fórmula lá, a gente derivou f em relação a cada uma de suas variáveis, até xn, e multiplicou pelo erro de cada uma, certo? E em seguida, elevamos cada um dos termos ao quadrado e tiramos a raiz de tudo. Então, cada termo lá, a gente elevou ao quadrado, então temos a derivada parcial ao quadrado, o erro ao quadrado, mais todo mundo ao quadrado, e tira a raiz de todo mundo. E aí você obtém o erro da f. Então esse é o algoritmo, beleza? Então aqui a gente tem um exemplinho para a gente ver como isso funciona. Então a gente considera esse retângulo aqui, de lado x, comprimento y. A gente quer saber a incerteza da área A. E a gente sabe que a área é obtida indiretamente quando a gente multiplica as duas grandezas aqui. Então, a gente multiplica essa grandeza, que tem uma certa incerteza, porque ela é uma medida experimental, e essa grandeza aqui. Então, a área aqui é x vezes y. A gente quer saber a incerteza da área. Então, a gente aplica o quê? Propagação de erros, que a gente acabou de ver. Então, a equação que a gente está interessado é a equação da área. Então, é x vezes y. E essa equação é uma função de duas variáveis. Uma f de x e de y, depende das duas variáveis. Então, quando a gente quer saber o quê? O erro da área A. O que a gente faz? Deriva a área em relação a x, multiplica pelo erro do x aqui, ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Deriva a área em relação a y, eleva ao quadrado, vezes o erro do y ao quadrado e tira a raiz de todo mundo, igual a gente tinha visto no algoritmo lá. Então, fazendo as contas, o que a gente vai ter? Então, a gente sabe que a área é igual a x vezes y. Quando você vai derivar a área A em relação a x, o que você faz? Você sabe que a área é o quê? É derivada de x vezes y em relação a x, certo? Você considera o x como sendo uma constante, o y, perdão, como uma constante, você vai derivar só o x. Então, o x vai sumir aqui, porque derivada de x em relação a x é 1. Então, vai ficar só o y, que ele é como se fosse um número nesse caso. Quando você vai derivar em relação ao y, aí muda o papel, né? Quem agora é a constante é o x. Então, você vai derivar o quê? Derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes x, que é como se fosse uma constante, é o próprio x. E aí, substituindo esses valores na nossa equaçãozinha lá, o que a gente vai obter? Vai obter que o erro da área A é o y ao quadrado, que é a derivada do A em relação a x ao quadrado, vezes o erro do x ao quadrado, mais a derivada do a em relação a y ao quadrado, aqui, que a gente calculou e deu x, então vai ficar x ao quadrado, vezes o erro da variável y ao quadrado e tirou a raiz de todo mundo, beleza? E se a gente quiser refinar esse resultado, a gente pode deixar ele em função da área A. Então, a gente usa aqui um truquezinho, que a área é igual a x vezes y, então a gente isola o x é a sobre y, e o y é a sobre x. Eu só passei dividindo os caras. E aí a gente substitui lá na nossa equação antiga. Então, aqui, no lugar do y ao quadrado, eu vou colocar a sobre x e elevar ao quadrado. E no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar a sobre y. E a gente vai obter isso aqui.
Então, o erro da área A é a sobre x, tudo ao quadrado, vezes o erro do x ao quadrado, mais a sobre y ao quadrado, vezes o erro do y ao quadrado. O a aqui, ele pode sair em evidência, ao quadrado, e a gente vai obter essa expressão aqui. Então, o ao quadrado está aqui fora, eu posso tirar ele da raiz. Veja só. E a gente obtém essa expressão bonitinha aqui, que o erro da área A é área A vezes o erro de x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais a incerteza da variável y ao quadrado, dividido por y ao quadrado, e você tira a raiz de todo mundo. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Até mais!